Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à conferência de resultados do segundo trimestre de 2024 da LWSA. Estão presentes hoje conosco os senhores Fernando Cirne, diretor-presidente, Rafael Chamas, vice-presidente financeiro e de relações com investidores, e para a sessão de Q&A, o senior management da companhia. Este evento será transmitido pela internet via Zoom Webinar, com tradução simultânea para o inglês, podendo ser acessado no endereço www.ri.lwsa.tech, clicando no link que aparecerá no pop-up. Os slides da apresentação estão disponíveis para download na central de resultados do site de RI, na aba de informações financeiras. As informações são apresentadas em reais e foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, baseadas nos pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, CPC. Antes de começar, gostaríamos de mencionar que as informações contidas nesse documento, relacionadas à perspectiva sobre os negócios, projeções sobre os resultados operacionais e financeiros, e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da diretoria sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem substancialmente das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira, do setor e dos mercados internacionais, e, portanto, sujeita a alterações sem aviso prévio. Todas as variações aqui apresentadas são calculadas com base nos números em milhares de reais, exceto quando informado, assim como os arredondamentos. O presente relatório de desempenho inclui dados contábeis e não contábeis, tais como operacionais, financeiro orgânico e proforma, e projeções com base na expectativa da administração da companhia. Os dados não contábeis não foram objeto de revisão por parte dos auditores independentes. Para o Q&A, a sessão de perguntas e respostas, orientamos que sejam enviadas via ícone do Q&A, no botão inferior da sua tela, informando seu nome e sua companhia. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Fernando Cirne, que iniciará a apresentação, e posteriormente ao senhor Rafael Chamas. Por favor, Fernando, pode prosseguir. Muito obrigado, Paulo, pela abertura. Sejam todos muito bem-vindos ao call de resultados da LWSA do segundo trimestre de 2024. Eu queria agradecer primeiramente a todos os nossos colaboradores, clientes, analistas, investidores e acionistas. Eu começo passando para o slide número 3, onde a gente tem as principais mensagens do nosso trimestre. A gente vai falar um pouquinho sobre fundamentos que continuam muito sólidos na companhia, como a gente está trabalhando as margens de geração de caixa também da companhia, o foco na nossa aceleração de crescimento e, por fim, a alocação de capital. Avançando para o slide número 4, por favor. Então, quando a gente fala que os fundamentos continuam sólidos, um indicador muito importante para a gente é com relação ao nosso GMV do ecossistema. A gente acelerou esse crescimento em relação ao primeiro trimestre desse ano, atingimos aí quase 17 bilhões esse trimestre, um crescimento de 22,5% em relação ao segundo trimestre do ano passado. É um valor bem expressivo, acima do que o mercado tem praticado, e que, fazendo uma conta simples, a gente está falando que atinge quase 68 bilhões em um ano, né? O que representa, dependendo da fonte, praticamente 20% do e-commerce brasileiro. Com relação à nossa base de assinantes, ela continua crescendo, atingiu quase 190 mil lojistas, um crescimento de 8%. A gente teve no trimestre passado uma redução por causa da desativação de um produto da Bag, mas voltamos a crescer, crescemos aí mais 5 mil clientes, mais 5 mil lojistas nesse trimestre, um crescimento de quase 3%, quarter sobre quarter, também bem expressivo. E a receita de assinatura de plataforma também cresceu quase 22%, outro fundamento bem sólido da companhia. Avançando para o slide número 5, por favor. O GMV de loja própria, que é quando o lojista pratica o esforço, a gente tem como política ajudar o lojista a fazer o seu esforço por conta própria, também cresceu
perto de 18%, fundamento interessante, e o TPV atingiu 1,7 bilhões de reais nesse segundo trimestre de 24. Avançando para o slide número 6, com relação às margens e geração de caixa da companhia, a gente continua expandindo todos esses indicadores, começando com a margem bruta, a gente atingiu 47,6%, uma evolução de 1,5 pontos percentuais. A gente vem expandindo a margem bruta de forma consistente ao longo dos últimos trimestres, isso é bem importante, faz parte também da busca da companhia de controlar seus custos e ganhar rentabilidade. Depois, a margem EBITDA, nós crescemos aí 22%, trimestre contra trimestre, do ano contra ano, né? Atingimos aí 65,4 milhões, o que significa um ganho de 2,4 pontos percentuais, atingimos aí 19,5%. Então, bem interessante. E, por fim, o lucro líquido, crescemos de menos 39 para 18,3 milhões, atingindo 5,5%. Eu tenho dito nos últimos calls que nosso comprometimento é crescer o lucro líquido mais que o EBITDA e o EBITDA mais que a margem bruta e que é o crescimento da receita líquida. E a gente tem conseguido trazer isso para o acionista. O que não quer dizer que a gente não vai buscar, sim, aumentar o crescimento da receita da companhia. Estou avançando, por favor, para o slide 7. Aqui tem um crescimento. A companhia, vou começar aqui pelo lado direito, vou inverter um pouco a ordem. Quando a gente fala da receita líquida do commerce, tirando a Squid, que é uma operação que a gente está fazendo uma reengenharia nela, então a gente aumentou nosso crescimento em relação ao quarto passado, crescemos 17,3%, então está acelerando, a gente quer buscar mais crescimento, crescemos 17,3%, quando a gente coloca o consolidado sem Squid 11,2%, e quando a gente coloca a receita líquida total 7,1%. Estamos buscando aumentar o crescimento, a gente melhorou em relação ao trimestre passado, queremos aumentar de forma sustentável. Quando eu falo sustentável, eu falo buscando um EBITDA que seja crescer o EBITDA de forma maior que a receita e o lucro líquido maior que o EBITDA. Mas temos uma busca, sim, para aumentar o crescimento da companhia. Então, avançando para o slide 8, por favor. Aqui a gente tem os nossos esforços de crescimento, e tem o status dos 4 esforços e o status também de Squid, que ele é que seria a equalização da operação para ela voltar a crescer de forma sustentável. Quando a gente fala do primeiro esforço, a gente tem aqui a parte da Wake. O Wake é uma operação nova, a gente completou nesse trimestre, primeiro ano da operação, nem parece que faz um ano, primeiro ano da operação, e acho que o maior marco é a conquista de importantes nomes do mercado, e isso é importante porque, tendo bons nomes na carteira, a gente consegue buscar mais nomes. Eu vou passar aqui na frente alguns exemplos de nomes. A parte de pricing é um processo contínuo, a gente tem feito bons avanços, tem espaço para novos avanços, mas é um processo que eu falo de pequenas conquistas, mas tem acontecido. Acho que os maiores exemplos aqui é o caso do Bling e do Melhor Envio. Em caso de cross-sell, também a gente tem feito um esforço grande entre a companhia, envolvendo várias áreas. Acho que os maiores destaques estão em logística e PDV, e também integração omnichannel, envolve Wake, envolve também Tray. Serviços financeiros, a gente conseguiu aprovação do Bacen para atuarmos como instituição de pagamento, a gente consolidou na LWSA Fintech 4 unidades, então acho que atua matricialmente com bastante escopo, isso é bem interessante, e por fim a gente vai conseguir lançar, sendo uma IP, novos produtos até o final do ano. Vou falar um pouquinho isso aqui na frente. Por conta de Squid, eu acho que o processo de reestruturação, o grosso já foi feito, então a gente conseguiu reduzir muito o número de colaboradores na operação nesse trimestre. Acho que a parte de redução foi toda feita. A gente contratou
pessoas também comerciais novas, mudou o modelo comercial, mudou a estrutura e já vimos um pequeno aumento de receita no quarter over quarter em relação ao primeiro trimestre e também já um pequeno ganho de margem em relação ao trimestre passado. Então, acho que a gente já inflexionou a curva, acho que tem muito ganho para vir ainda, mas agora é muito mais gerir a operação e colher os frutos. Eu acho que a parte mais dura da reestruturação foi feita e a gente provavelmente deve ter, esperamos ter um segundo semestre agora melhor do que tivemos no primeiro semestre. Então, acho que é o status da Squid. Então, ela vai sim atuar, ela não é uma fonte de aceleração, mas como ela passou pelo pior, ela vai atuar como um vetor positivo para a nossa operação. Movendo para o slide 9, por favor. Aqui a gente tem a Wake, né? A Wake está posicionada como nossa terceira maior plataforma, né? A gente tem a Bag como a de entrada, a Tray, a gente desmembrou, né? A Tray e Bag, né? Hoje a Bag é a plataforma de entrada, a Tray um pouco mais para clientes um pouco mais evoluídos, e temos a Wake. Alguns exemplos de clientes que nós conquistamos nesse ano, acho que não vou citar nenhum nome aqui para não em detrimento de um ou outro, mas são nomes aqui, como vocês podem ver, são alguns exemplos. A gente conquistou muito mais clientes do que a gente tem aqui. São clientes muito expressivos, como vocês podem ver. A gente conquistou muito mais do que esse. Então, assim, foi um ano de muita conquista. E esses nomes mostram a proficiência da plataforma e certamente são nomes que vão puxar outros clientes para a gente estar conquistando. Então, acho que é uma bola de neve. Eu acho que conquistar esses clientes não foi fácil, mas acho que certamente a qualidade da plataforma ajudou e certamente agora vai ser muito mais fácil conquistar novos clientes. Então, foi um ano de muita conquista para a Wake e acho que tem um caminho muito bacana pela frente. Movendo para o slide 10, por favor. Aqui a gente tem a parte de serviços financeiros, que vai atuar dentro do ambiente local web, LWCA. Acho que é muito importante deixar bem claro isso, não é uma área para atuar em mar aberto. E ao virar uma IP, a gente destrava o lançamento de mais produtos dentro da estratégia de fintech. Como funciona essa estratégia? A gente tinha, até pouco tempo atrás, o que a gente chamava de pagamento, que sempre funcionou muito bem, que é usar soluções de pagamento da Vind para gerir a parte de recebimento via plataforma, que é o que a gente chama de cash-in. A gente virando uma IP, a gente vai oferecer uma conta digital para suportar a gestão operacional e todas as necessidades transacionais do negócio, que seria o cash-in e cash-out, a partir dos pagamentos recebidos. Isso está quase pronto, a gente vai lançar agora no segundo semestre e vai começar a rampar, oferecer todos os esforços de marketing para os nossos clientes de plataforma. E tendo isso disponível, plataforma também é RP, tá? E tendo isso disponível, a gente passa a oferecer de forma muito integrada e muito fácil, um onboard muito tranquilo, a parte de crédito. Também isso nesse segundo semestre. A gente está falando de toda a gestão de crédito para o crescimento e expansão do negócio. Exemplos de produto, capital de giro, limites de conta e antecipação de recebíveis. Então, esse é o ciclo. Então, acho que a parte de IP é um grande destravamento para a gente fomentar todo esse processo de serviços financeiros. Isso não é o roadmap completo. Eu diria que esse é o roadmap mais óbvio e que a gente prevê no curto espaço de tempo. E isso avançando, a gente passa a ter outros desmembramentos para o próximo ano. Mas eu estou falando aqui o que seria mais tangível e mais até o final do ano. E avançando para o slide 11, por favor. Aqui a gente tem a parte de alocação de capital, que é a parte de recompra de ações. Acho que é importante fazer uma prestação de conta para o acionista do como que está esse processo. A gente lançou em junho nosso terceiro programa de recompra. Os dois anteriores a gente já tinha sido finalizados, eram programas menores. A gente lançou aqui, né, em junho esse programa maior, era um montante de quase 31 milhões de ações. A gente já realizou, até a data que a gente teve que interromper, por questão de período restrito, a gente já realizou 65% desse programa.
E quando finalizado esse programa, a gente vai ter em tesouraria 10% do total das ações em circulação. Isso é uma amostra de quanto a empresa acredita no potencial de valorização da companhia. É isso. Muito obrigado. Eu passo agora a palavra para o nosso CFO, Rafael Chamas. Muito obrigado. Obrigado, Cínio. Bom dia a todos. Movendo, por favor, para o slide 13. Aqui eu trago uma leitura sobre a receita da companhia, né, numa perspectiva dos nossos segmentos e comparando com o ano anterior e com o trimestre anterior, né? Então, começando pelo consolidado. O Fernando já comentou que a gente cresceu 7% ano contra ano. O efeito da Squid, que ele acaba trazendo diluição de receita, né, excluindo 11%. Interessante notar que quando a gente compara ao primeiro trimestre de 2024, o resultado consolidado da companhia de receita de 336 é um crescimento de 5% contra o primeiro trimestre de 24, né? O que mostra, obviamente, essa progressão de aceleração que a gente tem no resultado. Olhando o segmento do e-commerce, os números, obviamente, são melhores que o consolidado, uma vez que o crescimento é maior que o segmento do Bionline. Então, são 10% de crescimento ano contra ano, excluindo-se o efeito da Squid, né? A Squid como um todo, o crescimento anual é de 17%, e o comparado ao primeiro TRI de 2024, então crescemos 6%, fechando o período com 230 milhões de reais. E o Bionline, um crescimento de 1% ano contra ano, e quando olho no TRI contra TRI, cresceu 2%, então fechando o segundo trimestre de 24 com 105 milhões de receita. Movendo para o slide 14, aqui a gente traz o lucro bruto e a margem bruta da companhia. Então, é importante notar que o crescimento em receita tem progredido em lucratividade, né? A gente mostra aqui que o lucro bruto do período foi de 160 milhões, então ele cresce 11% ano contra ano e 5% no TRI contra TRI, fechando aqui o período com 47,6% de margem bruta. O segmento do e-commerce, que é onde a gente tem maior crescimento, uma margem mais alta, né, 52,3%, o que é uma evolução se a gente compara contra o ano anterior, tanto em números absolutos quanto em margem percentual nos dois segmentos. Movendo agora para o slide número 15, eu trago a leitura do EBITDA da companhia. Então, a gente fechou o segundo trimestre com 65 milhões de EBITDA, uma margem de 19,5% no consolidado, então é uma expansão de 2,4 pontos percentuais, ou 22%, quando a gente compara com o ano passado. Um motor para essa expansão de lucratividade, né, da operação no e-commerce. Então, o e-commerce fecha o segundo trimestre com 41 milhões de EBITDA, uma margem de 17,8%, uma expansão de 5 pontos percentuais ano contra ano, 54%, 53,6% de crescimento. E o segmento do Bionline fecha o segundo TRI com 24 milhões de EBITDA, uma margem de 3,1%. É uma queda no trimestre de 9%, mas, como eu vou mostrar no próximo slide, é uma queda puramente sazonal. A gente comentou no último quarter sobre as tendências de margem do segmento, e a expansão continua quando eu olho uma perspectiva anual. Então, olhando no slide 16, isso vai ficar mais claro. Ficando aí no segmento do Bionline, que é o que eu estava comentando há pouco sobre o segundo TRI, quando a gente olha já na perspectiva do primeiro semestre consolidado, essa expansão de margem que eu comentei de tendência, ela que aparece, né? A gente fecha, então, o primeiro semestre com uma margem de 25,2%, superior ao ano passado, é um crescimento de 7,7% nominal. Olhando o segmento do e-commerce, também a expansão continua, né, de 13,5% para 16,5%, um crescimento de 33% ano contra ano, são já 73 milhões gerados, o que nos leva no consolidado do primeiro semestre, fechar com 126 milhões de EBITDA, uma margem de 19,3% e um crescimento ótimo de 21,3% quando a gente compara com o primeiro semestre de 2023. Movendo para o slide 17. Então, aqui eu trago o lucro da companhia, né? A gente fecha o segundo trimestre com um lucro de 18,3 e o semestre já com 42,8 milhões de lucro, é uma margem de lucro de 6,5%, o que é reflexo não só da alavancagem operacional, como eu trouxe há pouco, mas há outros componentes relevantes. A gente tem a despesa com antecipação de recebíveis caindo, eu vou mostrar isso à frente.
A alíquota de imposto efetiva hoje está em 25% na companhia. Então, são componentes operacionais que nos fazem traduzir a melhora que a gente tem na lucratividade da companhia, né? Indo para o slide número 18, por gentileza. Aqui fica um pouco mais claro algumas dinâmicas de lucratividade relevantes, né? E acho que um dos grandes destaques do trimestre, eu vou mostrar o número final no próximo slide, é a geração de caixa, que foi muito boa, mas aqui detalhando um pouco alguns dos componentes que nos fazem ter tido uma ótima geração de caixa, né? Nas barras, obviamente, o EBITDA, que a gente já explorou alguns slides atrás, outros componentes relevantes, né? O uso de CapEx da empresa. Como vocês podem ver na linha verde, ele tem sido otimizado, né? Quando eu olho como percentagem da receita líquida, eu começo a série aqui com 9,3%. A gente fechou esse trimestre com 7%, então dá para se ver uma clara tendência de menor demanda por CapEx pelo crescimento no setor de menor necessidade de investimentos, né? Então, acho que esse é um ponto relevante quando eu penso em geração de caixa. E um outro ponto importante, as despesas financeiras que são utilizadas para financiar o capital de giro da operação de pagamentos, também numa progressão importante de otimização. Então, a gente chegou a ter 1,22% como percentual do TPV no terceiro TRI de 22. A gente tem tido uma melhora progressiva nessa dinâmica e fechamos o segundo trimestre com 0,54%. Isso, obviamente, privilegiou muito a geração de caixa da empresa, o que pode ser visto no próximo slide. Então, movendo o slide 19, por favor. Aqui, o fluxo de caixa da companhia após CAPEX. No segundo trimestre de 23, essa geração tinha sido perto de zero, né? E a gente fecha o segundo trimestre de 2024 com uma geração de 28,7 milhões de caixa da empresa, pela contribuição dos componentes que eu adiantei no slide anterior. Então, melhor rentabilidade na operação, maior eficiência de CAPEX e redução na despesa financeira com antecipação de recebíveis. Tudo isso contribuiu para essa excelente geração de caixa no segundo TRI. Movendo para o slide 20, ainda falando sobre caixa, então a gente fecha o período de 30 de junho com um saldo de caixa de 565 milhões, caixa líquido, mas a companhia não tem dívidas, né? Então esse é o caixa mesmo da empresa, abatendo-se o passivo de arrendamento e os earnouts que temos a pagar. Fechamos então o período com caixa líquido dos earnouts a serem pagos de 264 milhões. Importante dizer que esse foi um período em que o montante de earnout a ser pago em caixa, por consequência, eles caíram porque a gente teve, como eu comentei na divulgação do primeiro TRI, um pagamento já de boa parte dos earnouts que tínhamos no nosso passivo, né? Então foram pagos 552 milhões dos earnouts, sendo as empresas mais relevantes pagas Bling, Melhor Envio, Squid, Cplug e Bag. Importante dizer também que nesse período do programa de recompras que o Fernando comentou, até junho, 31 milhões foram já utilizados para recompra de ações, e mais uma parte do que o Fernando comenta, que já é mais de 60% do programa, foram pagos já no mês de julho, até o momento em que a gente parou de fazer a recompra pelo período restrito. E por fim, o slide número 21. Aqui eu trago um tema super relevante para a gente, que é o benefício fiscal do goodwill das nossas aquisições. Eu comentei no último call que com a finalização de muitos dos earnouts, a gente passa agora por um período de simplificação da estrutura organizacional, uma simplificação societária da companhia, que nos levará à incorporação de diversas empresas. Essa incorporação ela não é só um benefício pela simplificação organizacional, mas tem, obviamente, um benefício fiscal relevante, uma vez que todos os M&As totalizam 2,2 bi em goodwill, o que nos gera um ativo fiscal no pagamento de imposto de renda, né? De aproximadamente 800 milhões, e a partir de agora a gente começa as incorporações. Então, no final de agosto, agora dia 31, a gente começa a fazer as incorporações de 3 companhias, Bling, Tray e Etos. Essas companhias totalizam um goodwill de 838 milhões, então já é uma parte importante daquilo que a gente tem para capturar, o que destrava já um benefício de 285 milhões. Vocês podem ver no gráfico abaixo que algo já é capturado em 2024, a partir do momento que a gente faz a incorporação,
e temos os benefícios ao longo dos próximos 5 anos, então de 25 até 29. E essas são as que estão programadas para agosto, mas obviamente há outras em planejamento. As incorporações elas têm que ser cuidadosas, porque são incorporações operacionais, mas ao longo de 2024 até o final do ano já está no nosso cronograma fazer outras, e a gente traz a mercado quais são os próximos planejamentos assim que a gente tiver tudo muito mais bem estruturado. E é isso, agradeço, pessoal, e a gente passa agora para a sessão de Q&A. Obrigado. Gostaria de lembrar que as perguntas devem ser enviadas via ícone de Q&A no botão inferior da sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que faça sua pergunta ao vivo. A primeira pergunta vem do Marcelo Santos, do JP Morgan. Marcelo, por favor. Bom dia, Cirne, Chamas, obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Eu tenho duas. Eu queria entender um pouco mais quais são as próximas etapas aí dos esforços de pricing que vocês têm feito e o que daria para esperar nos próximos períodos. E a segunda é mais específica ao melhor envio, que a gente conseguiu ver uma receita forte nesse trimestre, maior do que nos trimestres anteriores. Queria entender um pouco quais são os elementos que estão levando a isso e a sustentabilidade desse crescimento. Obrigado. Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Fernando falando. Vamos lá. Pricing, a gente tem aprendido que são esforços pequenos e constantes. Então, a gente não acabou, não tem previsão de acabar, e a gente percebe que o melhor caminho é fazer devagar, sem afetar a base de cliente. Então, o que a gente tem feito, principalmente no Bling, na Tray e no Melhor Envio, a gente tem conseguido preservar praticamente 100% da base. Isso é uma conquista. O último movimento que nós fizemos foi no Bling agora, no mês de junho, onde a gente ativou a franquia de uso de marketplace, também com nenhum impacto na base de clientes, então foi um sucesso, e certamente vão ter outras etapas pela frente. Então a gente está preferindo ser conservador para poder trabalhar por longo período, e tem dado certo. Então, já é o terceiro movimento que nós fizemos no Bling, já fizemos um movimento forte na Tray, e já remetendo ou seja, não tem expectativa de terminar, enquanto a gente entender que tem espaço e não machuca a base, ou seja, é elástico, a gente vai continuar. E aí, já remetendo a sua segunda pergunta, com o melhor envio, o resultado muito positivo, não só de receita, mas também de rentabilidade do melhor envio, que é uma operação bem rentável, tem a ver com precificação, mas tem outras razões, e eu vou pedir para o Williams, que hoje é o gestor do melhor envio, explicar, mas sim, precificação é um dos vetores. Williams, por favor. Oi, Fernando, obrigado. Marcelo, bom dia, obrigado pela pergunta. Então, complementando o Fernando, a Melhor Envio tem tido um resultado fantástico, de aceleração, e eu dividiria em três fatores aqui. Eu acho que, primeiro, a migração que nós fizemos de receita que estava em Tray, então a Tray tinha uma solução legada, e a gente virou essa solução para usar a solução Melhor Envio. Então, tem dois efeitos aqui. Os clientes transferem imediatamente o volume para Melhor Envio, então a gente aumenta a receita, Melhor Envio. Essa receita caiu um pouco contabilmente em Tray, então a gente tem essa transferência. Mas, além disso, os clientes que antes tinham na Tray somente 2 transportadoras, passam até agora 8 transportadoras. Então, a gente está vendo também um aumento tanto de ticket médio quanto de envios por cliente. Eles passaram a ter uma solução bem mais completa. Então, esse seria o primeiro fator. O segundo fator, Marcelo, eu diria que é continuidade dessa migração Tray, que é o cross-sell. A gente tem investido muito, então, além dessa base que já usava a solução logística, com esse aumento das transportadoras, um produto de maior qualidade na base Tray, a gente está conseguindo aumentar o share de penetração da logística própria, e também a gente tem feito esforços adicionais
principalmente no Bling, né? Então, o Bling tem uma penetração crescente de logística melhor envio. Então, o cross-sell já tem trazido também resultados e ganhos reais para melhor envio. E o terceiro item, que eu acho que tem um pouco a ver, né, uma pequena parte pricing, mas é muito mais mix de serviços que a gente está ofertando, né? Então, a Melhor Envio tem lançado novas transportadoras, né? Já comentei em outros calls, tem transportadoras que entraram no Brasil, inclusive, e a gente tem conseguido ter um mix onde a gente tem um take rate maior. Então, não necessariamente, e a gente não tem feito aumento de preços finais ao seller. Então, a gente tem cuidado para que o preço final do seller se mantenha competitivo, mas a gente tem conseguido reduzir os nossos custos, né, operacionais ou o custo direto com a transportadora. E a Melhor Envio tem esse efeito de intermediação, onde o delta custo transporte é o que é atribuído como receita. Então, quanto menos a gente pagar no transporte, né, maior fica a receita. A gente tem esse modelo de intermediação. Então, esse mix, né, de transportadoras tem ajudado também a gente a acelerar um pouco a receita. Eu acho que, respondendo aí, a soma desses três itens trazem o resultado da Melhor Envio crescendo, né, mais de 30% aí trimestre. Perfeito, Williams. Só um follow-up nessa questão da migração da receita da Tray. Isso acabou já, então agora já toda a receita de shipping já está na solução Melhor Envio. E quanto foi? No TRI anterior ainda tinha? Ou eu queria entender quando acabou e se já acabou. Tá, Marcelo, já acabou, nesse TRI foi o final. Ela rodava em torno de 2,5 a 3, depende um pouco da sazonalidade por TRI, né, de reais. E eu não sei precisar, mas ainda ficou um pouco nesse TRI. Então tem um efeito, acho que grande parte ficou nesse último TRI, mas ela encerrou agora. Então, a partir do próximo TRI, a Tray já não tem, né, praticamente toda a receita, né, já não está mais em logística na Tray, e ela está toda em Melhor Envio. Então, grande parte foi nesse TRI, esse impacto. Perfeito, Williams e Stirne, obrigado, estava claríssimo. A próxima pergunta é do Leonardo Olmos, do UBS. Leonardo, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Duas perguntas aqui do nosso lado. Se pudesse comentar um pouco essa quebra de margem, né? A gente ficou com o EBITDA muito em linha com o esperado e com consenso, mas a gente viu uma diferença muito grande entre os custos aí de SaaS Online e e-commerce, né? Sendo que SaaS Online teve uma retração forte, né? A gente estava imaginando e até entendeu pelo call passado que SaaS Online ficaria com uma margem aí pelo menos 25%. E aí caiu de volta para 23%. Se pudesse comentar, então, margem de SaaS Online, essa é a primeira pergunta. E a segunda é o TPV, né? A gente percebeu uma desaceleração forte do TPV e um descolamento do GMV. Isso foi alguma coisa one-off ou tem alguma leitura maior para a gente fazer sobre isso, tá? E a gente reparei que a receita da Yapay não foi ruim, mas pudesse comentar então o TPV versus GMV e como que isso afetou a Yapay e o que esperar para o segundo semestre. Obrigado. Oi, Leonardo, bom dia. Aqui é o Igor falando. Eu vou puxar aqui sobre Bionline SaaS. Depois eu peço para o Rafael complementar sobre margens overall, que você comentou um pouquinho de e-commerce também, aí ele dá uma pincelada no todo. Mas só mergulhando um pouquinho sobre o Bionline, no call passado eu tinha comentado que esse é um business que ele tem sazonalidade, ele tem flutuações dentro dos quarters, né? Um exemplo disso foi no quarter passado a gente teve uma margem excepcionalmente alta, né? Fora do padrão ali, mas a mediana que eu tenho buscado nesse business aqui, que a gente tem feito, é na casa de 25 mesmo, né? Então, se a gente olha, por exemplo, numa perspectiva mais longa, puxando os 6 primeiros meses do ano, a gente vai ver que a margem ajustada ali, né? A margem EBITDA ajustada está na casa de 25 mesmo. Comparando com o mesmo período do ano anterior, a gente tem incremento de margem, a gente cresce 1,6 PPs, comparado com o primeiro semestre de 23. Ou seja, é aquilo que eu sempre comento com vocês, né? Esse é um business que ele tem incremento de margem no longo prazo, isso tem ocorrido, né? Porém, dentro do quarter, a gente tem contratos que eventualmente pesam um pouco mais dentro daquele período,
E aí isso faz com que no quarter, eventualmente, a gente tenha um pouco desse efeito que a gente observou agora. Eu não enxergo nenhuma mudança de trend para frente do que eu já tenho comentado com vocês, que é nessa casa aqui de 25, melhorando paulatinamente ao longo do tempo aqui, mas obviamente numa visão de mais longo prazo, tá? Especialmente aqui no segundo trimestre, o que ocorreu, Leonardo, que eu posso dividir com vocês aqui, é um one-off de descontos um pouco maiores ali para os clientes do Rio Grande do Sul, numa expectativa ali, obviamente, de ajudar essa base de clientes e de reter essa base de clientes. Esse é o único, talvez o único ponto aqui que vale a pena dividir. O restante segue num padrão muito natural da operação, tá? Mas aí eu deixo o Rafael complementar aqui a resposta para uma visão mais macro. Obrigado, Igor. Eu acho que o Igor trouxe bem do segmento, né? E olhando de uma forma um pouco mais ampla, né? O que a gente tem demonstrado ao longo desses últimos 2 anos é uma capacidade grande de melhorar a rentabilidade da companhia por ganho de eficiência e crescimento, né? A gente, obviamente, tinha um desafio no passado com tantas aquisições em rentabilização e ganhar eficiência operacional. Isso foi feito, né? Continua sendo feito. Acho que a gente tem movimentos organizacionais relevantes para continuar capturando sinergias de forma inteligente e sinérgicas aqui, né? Mas, ao mesmo tempo, a companhia tem continuado a crescer, crescendo em segmentos mais rentáveis, né? Operações de SaaS. Então, todos esses componentes somados, e aí eu destaco não só a EBITDA, mas acho que vale falar sobre a geração de caixa da empresa, que foi muito boa nesse TRI. Então, eficiência no uso de CAPEX, melhor dinâmica de capital de giro, acho que são componentes todos esses que mostram que a gente passou por um período importantíssimo de investimentos na companhia, por orgânicos e inorgânicos, obviamente, para construir uma plataforma, um ecossistema robusto. A gente tem um momento de assentamento disso tudo numa lógica organizacional mais consolidada, mais integrada, né? E todas essas sinergias começam a aparecer agora, sejam elas por eficiência ou por escala, né? O componente do Bionline é um dos segmentos sazonais, mas olhando todo, a gente vê progressões relevantes dentro da geração de caixa da empresa, o que eu acho que é fruto de todo essa consolidação do ciclo de investimentos que a gente teve ao longo dos últimos 3 anos, cara. E indo para o teu outro ponto, aqui eu vou pedir a gentileza para o Cassius, até para o Cassius contar um pouquinho como é que tem a operação de pagamentos, que eu acho que TPV fala muito com TPV e a rentabilidade ali, né, com o que ele tem trabalhado na operação. Por favor, Cassius. Olá, bom dia a todos. Obrigado pela pergunta. O nosso negócio de pagamentos é um negócio com uma boa penetração já na base de clientes. A gente mira sempre estar por volta de 70% de penetração, e a gente tem trabalhado bastante em melhorar as soluções para o cliente, melhorando também a nossa rentabilidade. Então, toda essa gestão de capital de giro, gestão de melhorar a segurança da operação, melhorar a usabilidade, e novos produtos. E a gente tem tido bastante sucesso nesse ponto e tem algumas variações trimestre a trimestre de alguns clientes que entram, que saem no percentual de penetração. Mas a gente entende que a gente está conseguindo estar sempre nesse target de atender a 70% da nossa base de clientes e com uma rentabilidade crescente. Esse tem sido o nosso foco. Legal, obrigado a todos. Eu tinha também perguntado do TPV. Se quiser, eu repito. Oi, Léo, eu puxo aqui. Vamos lá, sobre TPV. O que você vê é um descasamento entre... A tua pergunta foi descasamento de GMV com TPV, né? Aqui acho que E tem algumas... efeito na IAP, isso, Rafa, obrigado. Imagina, Léo. Então, assim, se você fizer a conta, você vai ver que, obviamente, como a receita cresce mais TPV, tem recuperação take rate, né? Isso fala com rentabilidade, é óbvio, né, Léo? A redução do capital de giro e da despesa financeira idem. Então, no fundo, aqui a gente começa a enxergar uma dinâmica de priorização de operações e de clientes mais rentáveis, né? A gente tem, historicamente, margens ou penetrações de TPV na casa de 70% na companhia, é o que você deve ter visto nos últimos 2 trimestres. Em algum momento, isso ficou mais alto, numa tentativa da gente atacar algum perfil de cliente ou produtos um pouco maiores, né?
Isso, obviamente, acabou comprometendo um pouco da dinâmica desse capital de giro, e a gente volta para o que a gente entende que é um nível mais normal, de perto de 70% de penetração, que é o sweet spot de como a operação está montada hoje, atacando essencialmente operação de PMS com os produtos que temos. Então, quando a gente olha em dinâmicas anuais, a gente acaba vendo essa distorção entre crescimento no GMV e no TPV, mas eu acho que aí tem que ser olhado muito sob a ótica de penetração. Então, para quem acompanha já os calls e acompanha há muito tempo, esse 70 e pouco por cento é o que a gente entende como sendo uma penetração razoável dentro do perfil que a gente ataca, e principalmente privilegiando a rentabilidade, e aí a gente vê isso tanto no take rate da operação, quanto na despesa financeira e capital de giro, Léo. Super bem. Então, por isso que a gente vê a receita da EAPay não tem uma desaceleração, nem deveria esperar olhando para frente, então, né? Perfeito, Léo. Completamente correto. Obrigadão, gente. Bom dia, abraço. Obrigado, Léo. A próxima pergunta é do Silvio Dória, do Safra. Silvio, pode prosseguir. Por pegar minha pergunta, tem uma aqui do lado de CAPEX, onde que a demanda por CAPEX se estabiliza, né? A gente tem visto uma queda de 22 para cá, como vocês destacaram, né? Mas é possível ainda continuar caindo, dado que vocês têm investimentos, imagino eu, para fazer ainda no lado da instituição de pagamento? Oi, Silvio, bom dia, Rafael falando aqui. Lembrando, o CAPEX, a gente tem duas dinâmicas aqui na operação, um CAPEX mais focado na infraestrutura da operação de host, né? Então, toda a lógica de data center. Esse CAPEX, sem dúvida, ele tem um crescimento muito mais reduzido, uma vez que o crescimento do próprio setor é mais baixo, e a gente tem evoluções tecnológicas constantes que nos permitem ter otimização. Então, esse é um CAPEX que ele tende a crescer muito menos do que a receita da companhia, diluindo. A outra parte do CAPEX ela é mais correlacionada ao P&D. Então, óbvio, há ciclos, como você disse agora, em pagamentos, e não, esses aqui, obviamente, eles tendem a ter uma dinâmica mais parecida com o crescimento da receita, mas olhando a composição com as duas óticas que a gente tem, uma que é hosting, a outra P&D, obviamente existe uma tendência, assim, de que isso seja diluído quando eu penso em percentual da receita, mas é super importante dizer, o CAPEX em P&D continua sendo uma prioridade fundamental da empresa, e a gente tem muito foco nisso. A diluição se dá muito em função da dinâmica de web host do grupo. Boa, ficou bem claro, obrigado. A próxima pergunta é do Daniel Federle, do Bradesco. Daniel, por favor. Bom dia, pessoal. Obrigado pelas perguntas. Minha primeira pergunta é com relação a entender os trade-offs que vocês encaram entre crescimento e margem. Quais os tipos de tentação que vocês correm, investir mais aqui, mais em marketing, mais em P&D? O que dá vontade de investir para focar em crescimento? O que vocês deixam de lado para priorizar a rentabilidade? Entender um pouquinho o que passa na cabeça nesse sentido. E se vocês pudessem passar o detalhamento da Squid, no primeiro tri vocês informaram que foi um EBITDA negativo de 8 milhões e tinha a intenção de ir para um break-even até o final do ano. Eu queria entender em que passo dessa trajetória que a gente já está. Obrigado. Tudo bem, Federle? Bom dia, Fernando. Ótimas perguntas. Vamos lá. É realmente tentador, né? A gente tentar crescer mais e destruir rentabilidade, né? Mas eu acho que a premissa do nosso conselho é queremos crescer mais, está claro, a gente vai crescer mais, mas sempre preservando margem EBITDA e aumentar a geração de caixa. Então, eu sempre falo no meu call que a gente vai gerar mais caixa do que EBITDA e mais EBITDA do que crescimento. Então, acho que é um pouco isso. A gente tem um trabalho de tentar encontrar novas frentes de crescimento. Essas são claras as frentes novas, que são o cross-sell, é o pricing, é o financial service e é o wake. Essas são claras. Elas vão, aos poucos, acelerar a companhia. A gente acelerou mais do que no primeiro Q. Estamos tentando acelerar mais no terceiro que no segundo. Então, é tudo com muita calma e de forma saudável. Então, acho que é um crescimento de forma saudável. Então, essa é a premissa. Então, não está nos nossos planos corroer rentabilidade e deixar de gerar caixa por conta disso.
tá? É muito nessa linha. Acho que um ponto importante também, Fedeli, já que você jogou a bola para cima aqui, eu vou cortar. A gente fala de muita nova frente de crescimento, mas é importante sempre lembrar que a gente está investindo muito nas frentes que já crescem bem, né? Então, por exemplo, uma das coisas que vieram no caso do Melhor Envio. Melhor Envio é uma frente madura, mas que está crescendo para caramba. Então, a gente está investindo, seja na migração da Tray, no precificação, no cross-sell. Assim, é uma frente interessante. Vamos falar de outras que são muito maduras, por exemplo, o Bling. O Bling é uma frente que está indo muito bem. É líder de mercado, produto maduro, e a gente tem lá 200 engenheiros no Bling que estão melhorando o produto. A própria LWSA tem mais de 1.000 engenheiros melhorando os produtos que já são core da companhia. Então, eu acho que é uma mistura dessas 4 frentes que eu falei, mas também de manter o que a gente tem de core e líder de mercado muito atualizado. É o caso do Bling, é o caso da Tray, é o caso do Bag, que é um produto que está crescendo pra caramba, o Bag. Então, a gente tem uma série de produtos, é o caso da Octadec, uma adquirida nossa também, é o caso da C-Plug, que é um produto super top. Então, a gente tem aí, que a gente não fala tanto, mas nesse caso a gente está explicitando a melhoria, a atualização e aumento da competitividade do que hoje sustenta o commerce orgânico nosso. Então, acho que é uma mistura, seria um quinto pilar, que é tornar o que a gente já tem muito mais competitivo, que está trazendo para a gente, excluindo o Squid, quase 18% de crescimento ano contra ano, que é muito representativo. E nesse quarter, o quarter passado, cresceu 6%. Então, isso já é um crescimento bom. Queremos mais? Queremos mais. Mas que aí são esses 4 pilares. Então, sim, essa é a forma de crescer da companhia. É o que a gente fala de crescimento sustentável. Continuar investindo de forma saudável no que já é bom, que são esses 17%, 18% ano contra ano, que estão melhorando, e nessas 4 frentes, que são frentes que não estão corroendo rentabilidade. E sim, entregar para o acionista cada vez mais EBITDA, cada vez mais geração de caixa. Então, acho que é uma forma muito clara, desculpa a resposta longa, a pergunta é muito boa, Fedeli, mas é muito claro para o acionista o que a gente está querendo entregar em termos de crescimento versus a rentabilidade. E aí, indo para Squid, eu vou passar a resposta para o Alegil, que é o dono da operação. Boa. Fedeli, obrigado pela pergunta. Só recapitulando o que a gente fez. Primeiro quarter, a gente basicamente revisitou os contratos que eram mais saudáveis para a gente, e aí ao longo do segundo quarter a gente fez um processo todo de não só reduzir o time, né, para obviamente adequar a operação, mas também seniorizar e focar em processos e em fluxos que tragam eficiência para a operação. Então, mais do que qualquer coisa, a gente começou a olhar como é que a gente podia ser mais eficiente, inclusive em termos de produto, para que a gente conseguisse captar mais valor naquilo que a gente estava vendendo, né? Então, olhando para o futuro, a gente continua otimista. Eu estou olhando muito de perto essa operação e ela está em linha com o plano que a gente traçou no começo do ano. Obrigado, pessoal. Você não pode abrir o número do EBITDA do 2Q? Como fizeram no 1Q? Não, acho que não. Tá bom. Sim, foi bom. Foi bem melhor que o primeiro Q, Federli. Tá E bom. assim, muito importante, Federli, ele foi melhor crescente ao longo dos 3 meses. Eu acho que isso que é importante. E Tá acho bom, que maravilha. você falou, Federli, nos patamares, a companhia estruturada, a operação estruturada como ela está, a gente manter os patamares de receita do segundo Q, ela tende a breakivar já. E aí, qualquer aumento de receita que a gente tenha, ela vai ser caixa líquido, dado que essa operação ela não tem CAPEX. Essa foi o conceito da estruturação da empresa. Sim, até reforçando, a gente está em linha com o plano que a gente traçou no começo do ano. Maravilha, pessoal, muito bom. Parabéns, obrigado. A próxima pergunta vem do Thiago Kapulskis, do Itaú. Thiago, pode prosseguir.
Oi, pessoal, bom dia. Vocês conseguem me escutar? Sim, Kapusky, super bem. Maravilha. Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Eu tenho duas do meu lado aqui, um pouco diferentes. Acho que a primeira, acho que foi uma notícia bem positiva, né? Ver vocês conseguindo fazer as incorporações de 3 adquiridas e conseguir gerar aí o goodwill, etc., e ter uma geração de valor, né? Para o acionista. Eu acho que eu queria entender um pouco se a gente pode ver mais desse tipo de movimento, né? E com geração de valor tão material, né? Como foi nesse caso das 3 que vocês colocaram no release, né? Ontem. E a segunda pergunta é mais, talvez mais macro, mais geral, né? Talvez entender um pouquinho o que vocês estão vendo na ponta, ainda o crescimento aí não está lá, talvez o mais animador, né? E imagino que o macro esteja ainda pegando, mas se vocês puderem falar um pouco melhor do que vocês estão vendo, vocês têm alguma perspectiva de melhora ou eventualmente o e-commerce ajudar, né, um pouco vocês também, puderem comentar alguma coisa sobre isso, eu agradeço. Fedeli, Rafael, Fedeli, não, desculpa, Kapuskis. Desculpa. Começando aqui pela tua primeira pergunta, Will, e a resposta, assim, se dá para esperar mais, é sem a menor dúvida, tá? É parte fundamental do nosso plano de investimentos, é estruturar muito bem as incorporações, e aí eu gosto de falar, né, Kapuski, que incorporação não é um mero ato societário, tá? É uma questão de organização interna, é uma questão de sistemas, é uma questão de billing, de fluxo com fornecedores, fluxo com clientes. Então, existe um grande preparo, tem que ser muito cuidadoso para que a gente efetivamente destrave valor com uma incorporação. Então, esse é um plano importantíssimo. Eu conto aqui com muita gente competente ajudando nessa arquitetura, por isso esses movimentos são muito cuidadosos e são feitos aos poucos, né? Começamos agora com uma muito relevante, a que maior ágio tem na empresa hoje, que é o Bling, e empresas como o Tray, como o Etos, que já me ajudam a gente ter otimização na operação. Isso aqui já destravou, só para a gente ter um pouco de dimensão, 36% do ágio, ou do goodwill, para ser mais preciso, que a gente tem nas aquisições. Espero até o final do ano fazer mais algumas relevantes, tá? Nossa expectativa é terminar o ano com mais 50% desse goodwill já destravado, tá? Esse é o movimento que a gente tem para 2024, das principais aquisições cujos earnouts já foram pagos. A partir do ano que vem, como vocês viram, a gente tem mais alguns earnouts para pagar no segundo trimestre, e com esses movimentos a gente vai para um segundo ciclo em 2025 de destravamento desses benefícios. Mas, sem sombra de dúvidas, pode-se esperar mais e ainda em 2024. Tá? Kapuskis, com relação a crescimento, acho que são 3 pontos, tá? Primeiro, um pouco em linha da resposta que eu dei para o Fedeli, que a gente tem sim um guidance que é não corroer rentabilidade e geração de caixa. Então, sim, a gente tem isso como linha, então a gente está conseguindo aumentar o crescimento, mas a gente não vai trocar EBITDA e geração de caixa por crescimento, mas mesmo assim a gente está conseguindo acelerar o crescimento, basta ver comparar com o Q1. A gente tem, como eu falei, não está deixando de desinvestir em nenhum momento nas operações que já são consolidadas, é o caso de uma Tray, uma Bling, uma Octa, um C-Plug, melhor envio mesmo. Então isso acho que é muito positivo, ele continua sendo líder. A gente somos um dos maiores geradores de produtos para os marketplaces. Bling é líder de mercado, Tray também é líder no seu segmento. Então a gente consegue manter grau de investimento fortíssimo, sem esmagar tecnicamente os produtos. E aí, nas 4 frentes de crescimento adicional, que eu chamo, a gente também tem muita coisa consolidada. Por exemplo, a Wake fez um ano, conquistamos muito clientes, né? A Wake hoje é um produto já consolidado, está ganhando espaço, e agora a gente está aumentando o número de agências que vão estar revendendo o produto. Então, a gente está conseguindo aumentar a penetração de Wake. O cross-sell já é uma realidade na empresa, no caso do próprio melhor envio, como o Williams colocou. Então, a gente tem frentes claras que estão acontecendo, é só questão de tempo. Então, acho que isso está muito claro. E então, a gente está falando de uma questão de estratégia, de como crescer. Estamos falando que as frentes estão acontecendo. E um terceiro ponto, a gente não podemos esquecer
Assim, a gente está crescendo, quando a gente fala de um e-commerce crescendo a 18%, acelerando dentro de um país que não cresce 18% no varejo digital, de forma alguma, e a gente não está num segmento específico, a gente não atua, como exemplo, marketplace, que é um segmento que cresce mais. A gente atua em multissegmentos. A gente trabalha com marketplace também, a gente trabalha com logística, a gente trabalha com pagamento, a gente trabalha no ecossistema como um todo. Então, a gente tem que ser visto como um player que trabalha em toda a cadeia. Então, assim, é um comparável difícil de ter. Por outro lado, acaba sendo uma atuação que pega todo o mercado, que é uma atuação mais segura como investidor, olhando nessa ótica, né? Quem investe em local web está investindo numa empresa que não atua num segmento único, está investindo em logística, está investindo em RP, está investindo em plataforma, está investindo em marketplace, quer dizer, está investindo em geração de lead, é uma empresa que atua na cadeia como um todo, principalmente em PME. Então, acho que nesse sentido, o crescimento ele é saudável, e mais do que isso, a gente também está plantando uma semente para o futuro, no sentido que nossa base de clientes está aumentando, a gente tem um portfólio amplo de produto e por aí vai. Então, essa é a minha visão um pouco sobre crescimento. Não estou falando que a gente está contente com o crescimento, não é isso, mas é um pouco como a gente enxerga, que a gente vê a companhia para o futuro. Espero ter respondido, Capuz. Prazer em falar contigo. Não, super respondeu. Agradeço demais aí as respostas aí, Cirne e Chamas. Próxima pergunta vem do Luca Brandin, do Bank of America. Luca, pode prosseguir. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado por receber minhas perguntas. Eu tenho duas aqui do meu lado. Vocês comentaram um pouco aí já sobre as perspectivas de crescimento, né, e as frentes que a gente tem olhando para frente, mas tem dois específicos que vocês mencionaram que seriam importantes para aceleração, né, nos últimos trimestres, que era a parte de Wake e de meio de pagamento. Meio de pagamento não, de serviços financeiros, né? Se vocês puderem explicar um pouco como é que vocês estão vendo isso agora, se teve alguma mudança, o quanto essas frentes já vão conseguir impactar no segundo semestre, ou no caso de serviços financeiros, se isso acaba ficando mais para o ano que vem. Qualquer cor que vocês puderem dar nisso vai ser muito bom. Obrigado. Ale, por favor. Bom, obrigado pela pergunta. Assim, a gente continua seguindo o que a gente havia planejado, né? O crescimento vem sendo demonstrado solidamente com os clientes que a gente tem adquirido. A gente tem ainda um estoque bem importante de lojas para subir, o que vai incrementar bastante no GMV de plataforma. A gente encontra um momento bem importante do varejo em que está todo mundo buscando eficiência e trazer uma gestão operacional ainda melhor. É nisso que a gente está investindo, né? A aquisição da Síntese foi muito por conta dessa questão de omnicanalidade. A gente tem tido um sucesso bem importante em varejista de médio e grande porte, que tem lojas físicas e precisam operar de uma maneira mais eficiente, explorando todo o potencial que o GMV da loja física pode dar, né? Então, ao longo dos próximos 12 meses, a gente começa a colher ainda mais os frutos do booking que a gente fez nos meses passados, né? Lembrando que a gente tem um tempo para vender, um tempo para implementar a loja. Essa loja, a partir do momento que ela sobe, aí ela começa a gerar uma receita mais eficiente para a gente aqui, tá? E, por favor, eu passo para o Cassius agora responder a parte de Financial Services, por favor. Olá, de novo, bom dia, pessoal. Obrigado pela pergunta mais uma vez. Financial Services, acho que você colocou bem no calendário 2025. Em 2024 está sendo um ano muito importante de estruturação. Em pagamentos, que já existia uma operação de um bom tamanho, bem sólida, a gente está trabalhando, como já foi comentado, inclusive pelo Rafael Chamas, em termos de rentabilizar, acertar melhor nossa oferta para o público correto, para o público onde a gente tem maior capacidade de fazer uma boa entrega de valor, mas de forma rentável também. Acho que a gente tem tido um bom sucesso nisso, os números já estão mostrando. E ainda temos muita oportunidade em pagamentos, onde até o final do ano a gente está trabalhando muito junto com as plataformas em melhorar a experiência do cliente.
onde cada vez mais a operação de pagamentos vai estar mais integrada em cada uma das nossas plataformas. É um movimento que a gente chama de embedded finance, né? De colocar cada vez mais o pagamento dentro da solução Tray, dentro da Wake, dentro da Bling. Em conta digital, a gente teve a autorização do Banco Central de nos tornarmos uma IP. Então, para isso, a gente teve um primeiro semestre com muito investimento em parte regulatória, estruturação da conta e, claro, como vocês conhecem também, toda a parte de segurança. Então, agora, no segundo semestre, a gente está no momento, agora que a gente já tem essa autorização de IP, em fazer esse embedded também, integrar a nossa conta digital nas nossas plataformas, com foco em Bling, Tray e Vind, e já espera ter algum crescimento de número de contas esse ano, mas, de novo, acho que a aceleração começa a acontecer mais em 25. E, por fim, o tema de crédito, a nossa estratégia para crédito é fazer crédito com risco, com garantias de recebíveis e com prazo curto. Então, a gente vai operar crédito sempre com esse foco de prazos curtos e com garantias. E as garantias vão estar com domicílios em nossas contas digitais e com recebimentos que a gente tem alguma gestão. Então, a gente vai encadear, né, nosso serviço de pagamentos com conta digital com crédito, para a gente ter muito mais informação, gestão da garantia e fazer sempre no modelo de risco com prazo curto. Então, isso também, claro, como conta digital começa a acelerar em 25, a gente espera que a nossa operação de crédito também comece a acontecer mais a partir do ano que vem, de uma maneira mais relevante. Não sei se respondi a estratégia. Não, super claro, pessoal. Obrigado pelas respostas. Gente, acho que não tem mais ninguém para fazer pergunta, também já estamos no horário, que é o Fernando falando. Eu queria agradecer a todos pelas perguntas, pela participação até agora no Call de Resultados. Eu acho que é isso. Agradeço mais uma vez a todos e a gente se vê daqui a aproximadamente 3 meses para o Call de Resultados do nosso terceiro trimestre. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia. A teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2024 da LWSA está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.